Minha gente, houve uma pequena interrupção, parece que foi queda da web, mas nós já estamos voltando. Significa que nós vamos ter duas partes do programa, não é? Se não cair mais vezes. A primeira parte foi gravada até há pouco. Não foi gravada, não. Foi gravada porque vai estar no ar. E a segunda que já está entrando agora, nesse exato momento. Então tem um macete, quando faz uma queda dessa, a gente tem que, evidentemente, interromper e voltar. Então um abraço para o Marcos Fluminense, para o Marcelo Dedel. Valeu, Marcelo Dedel. Muito bom. Então foi isso que eu falei com o rapaz, dizendo que requer muito esforço. E o importante é o seguinte, você na faculdade, você na área de comunicação, primeiro você usar de todo o entusiasmo e perseverança que você possa ter, né? E segundo, mais do que isso, você vai descobrindo aquilo que você quer fazer em comunicação. A carreira é difícil, não é fácil, o mercado está encolhido. Quem sabe se quando você estiver completando a sua faculdade, o mercado possa estar expandido. Deus permita que sim. Agora, o importante é você ficar atento e você ter algum tipo de trabalho, se você não for rico, para você se sustentar enquanto você estuda, se você não tiver também, de repente, alguém que pague os seus estudos. E boa sorte, vai precisar dela. Tá bom, querido? Um abraço grande. Muito bem, eu vou chamar aqui a Samira Valente, porque está na hora da gente falar da palavra amiga, né? E depois, então, nós vamos para a sala de visitas. Vamos para a sala de visitas. Muito bom dia, Samira Valente. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. E qual é o assunto de hoje, querida? Fernando, a Sandra, de Niterói, comenta. Meus filhos são adolescentes. Está sendo muito difícil lidar com eles. Existe alguma fórmula mágica? Se soubesse, olha, eu ia ficar rico, né? Soubesse a fórmula mágica. Eu acho que a fórmula mágica é a gente lutar, a gente batalhar, é difícil. Tem até aquela brincadeira que chama os filhos adolescentes de aborrecentes, né? Mas faz parte do encontro da personalidade. A pessoa não é criança e também não é adulto. É uma fase muito difícil, é uma fase em que eles se unem aos seus grupos, né? A tribo, como se diz, né? E, na verdade, às vezes, eu me lembro dos meus filhos, hoje todos os meus amigos, quando eu levava, eu morava na época no Andaraí, e quando eu levava eles aqui no colégio, pertinho de casa, o Pedro II, né? Ah, pai, para uma esquina antes, que é para não ver que eu cheguei no carro do meu pai. Isso é coisa de adolescente. O importante é se munir de paciência, né? E sobretudo, né, você procurar, se você gostar de ler, alguma literatura que de alguma forma possa te ajudar. Eu vou até aconselhar um livro muito interessante que foi publicado nos anos 50 nos Estados Unidos, mas que você encontra com muita facilidade, que é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Entendeu o título? Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Esse título é de um escritor, o nome dele escreve-se Dale Carnegie, mas a pronúncia certa é Dale Carnegie, entendeu? Então, Dale Carnegie, a pronúncia é Dale Carnegie. E é muito interessante. Pode dar um arcabouço, né, de paciência para a pessoa que lê esse livro, tá bom? O outro livro que eu quero recomendar, a Samira saiu mais cedo, mas vou pedir aqui ao Marco Antônio que, por favor, segure esse livro, porque senão ele vai... Obrigado, querido. Olha que luxo, hein? Professor universitário segura livro de autoria do Rubens Teixeira. Com o maior prazer. Como vencer quando você não é o favorito. Isso. É muito bonito o livro, muito bonito. E esse é fácil de encontrar também. Isso. Valeu, professor Marco. E eu indico que leiam, porque eu já li que meus alunos estão fazendo um trabalho sobre ele. É verdade. E agora, então, já que eu virei a câmera, é melhor, né? Porque às vezes eu encontro uma certa dificuldade, mas aqui não. Vamos ao momento de oração. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade,
a criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é um momento de fé, é um momento importante para todos nós e para todos os nossos ouvintes, né? A prece de Cáritas. E, meus amigos, como a gente sempre faz, logo após a prece, nós teremos, na verdade, 3 minutos e meio de música, de uma música muito linda, que é uma música, na verdade, de origem espírita, mas que pode ser naturalmente absorvida por todas as pessoas pela sua beleza. Mestre fala aos nossos corações.
então tivemos aí essa beleza de música, né, que espero poder ter inspirado a todos nós. Vou começar com o nosso querido doutor Cícero Munhoz. Doutor Cícero, médico de muitos anos, né? Ex-militar será sempre militar, né? De uma certa forma, né? O senhor chegou a ser coronel da aeronáutica, não é isso? Sim. Exato. Coronel médico, né? Quadro de saúde. Quadro de saúde. E eu gostaria de saber, com tanta experiência, né, esse momento que a gente está vivendo aqui no Rio de Janeiro, de muita insegurança, que fez até com que o Rodrigo Maia se manifestasse ainda hoje, o presidente da Câmara Federal, dizendo que o Rio de Janeiro perdeu o controle sobre a segurança no Rio. Isso atua na saúde das pessoas? Não, sem dúvida nenhuma. Negativamente, né? Negativamente, a gente vê, a gente faz o atendimento, eu ultimamente faço um atendimento mais direto, né, ao cliente. Em qual hospital? Eu faço agora atendimento no Hospital Irajá, faço um ambulatório, um consultório de hospital, e a gente vê que a quantidade de pessoas que procuram é enorme. E uma boa parte dessa doença não é só física, ela é também do ponto de vista de tensão psicológico. A gente vê, e isso piora muito, inclusive, os pacientes que são cardiológicos, que estão em tratamento de hipertensão, que estão em tratamento de doença coronariana, e essa tensão, esse estresse grande vai proporcionar uma dificuldade do equilíbrio e até no nosso controle medicamentoso. Uma boa parte dos nossos pacientes tem que aumentar a dose de medicamentos exatamente por causa dessa tensão enorme do nosso dia a dia. Realmente uma pergunta curiosa, como é que faz o médico, que é um ser humano também, afeito a toda e qualquer pressão, como é que ele faz para não acumular tanta dose negativa e chegar em casa e de preferência não entrar nesse aspecto negativo? É verdade, a gente tem que ter um controle muito grande emocional, inclusive se valer de colegas, às vezes para a gente diminuir essa carga emocional. Porque o barbeiro também corta cabelo, né? Então o médico também tem esse problema, principalmente dessa tensão do dia a dia, de acumular, como você colocou muito bem aí, o problema dos pacientes. Então, a gente às vezes até tem que recorrer a um colega para poder, né, quase que numa consulta de esvaziamento um pouco dessa tensão nossa e dos nossos pacientes também. Entendo. Professor Marco Antônio Duarte, ainda dentro desse assunto, há pouco eu vi uma reportagem aqui que foi exibida pela Rede Globo, que mostrou, aliás, o vídeo está na internet, que determinados traficantes estariam colocando na internet, festejando os armamentos de guerra que receberam. E também vi uma reportagem de um médico dizendo do Hospital da Posse, que recebe a maior quantidade de feridos à bala, perto de 1 por dia, imagine você, e na verdade diz que hoje a situação é muito pior do que era 20 anos atrás, que antes o ferimento era de um projetil de baixa velocidade, portanto, na verdade, sofria menos danos do corpo do que hoje, que é de fuzil. No meio de tudo isso, você é uma pessoa produtiva, você é um professor, e como é que ficamos nós? Não ficamos, não estamos. Ontem tudo bem, o Estado atravessa problemas sérios, eu estou vivendo esse problema também, mas eu me compadeço também muito, Fernando, aproveito até para minha solidariedade. A cada 2 dias um policial morre. Isso, sinceramente, isso me deixa assim, completamente triste. Um porque reagiu a um assalto, porque ia ser assaltado, porque se descobrisse que ele era policial ia matá-lo mesmo. Outro porque levou um tiro. Primeiro dia de trabalho do rapaz, acho que foi na Mangueira, levou um tiro e foi morto, outro colega. Então, nós estamos vivendo assim, um estado realmente de guerra. Aí vem traficantes e pegam armas, e ontem mostram no Facebook, no Instagram, acho que nas próprias emissoras, na Band, na TV Globo, eles mostrando as armas. Record, SBT. Todas as emissoras, Record, SBT, todos os telejornais da noite mostraram. Eles mostrando livremente. E aquele armamento, Fernando, você falou, os médicos, aqui do Dr. Mohamed Corrige, era um projeto há 20 anos atrás. Hoje nós temos armamento para derrubar avião. Sim.
Um avião que esteja aterrissando. Chamada uma 50, né? Uma arma antiaérea na mão dessa turma. Você imagina que tragédia você, mágica que já tem, que ser causada sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre o estado do Rio de Janeiro. Então, Fernando, sinceramente, eu me sinto perdido, eu me sinto assim triste, eu me sinto... Às vezes, eu não quero deixar que o medo tome conta de mim nem da minha família. Mas eu vejo que as pessoas que me circundam, os alunos, ontem eu estava com um aluno fazendo uma prova final lá na UERJ, ele dizia, professor, vou fazer minha prova rápido, porque eu moro numa zona de risco, eu tenho que correr. Eu falei, meu filho, faz com calma. Então, a que ponto nós chegamos, Fernando? Né? E, inclusive, dentro do nosso sistema de crença, eu vou até um alerta aqui para os nossos ouvintes, estão propagando aí pelo Facebook e pelos vários meios de redes sociais, que tem um espírito. Primeiro que a gente sabe que o espírito não é fazer um troço desse. Claro. Para ninguém sair de noite de casa. Um espírito não vai entrar no livre-arbítrio de ninguém. Não tem que ter medo de espírito, tem que ter medo de gente viva. É gente viva. Se é gente, espírito de porco. E outra coisa, as casas espíritas, a maioria delas tem os seus cultos à noite, as igrejas têm os cultos à noite. Como é que ninguém vai sair de casa? A gente tem que trabalhar também, tem que produzir, dar aula, fazer programa de rádio. Tudo à noite, que é isso? Esse espírito de pouco, gente, vai estar nessa conversa não. Aí pior que fica botando o nome do Chico, o nome do Divaldo, o nome de... Peraí, né? Esse momento é um negócio que aparece de tudo, né? Fernando, eu gostaria inclusive de fazer um paralelo com a minha área de medicina. Eu vou fazer uma comparação para você entender como é que eu vejo essa situação. Na medicina, quando um paciente chega com um sintoma, você, a princípio, vai tratar o sintoma. Claro. Mas, principalmente, você tem que procurar o quê? A causa. Se o paciente chega com uma dor de cabeça muito forte, frequente, você vai dar o analgésico para dar conforto a esse paciente, mas vamos procurar essa causa. Claro. Pode ser um aneurisma cerebral que a qualquer momento vai dar uma tragédia e pode até matar aquela pessoa. Então não adianta a gente tentar querer resolver os problemas de maneira paliativa. Esse é o grande problema que eu vejo, não só na segurança, na área de saúde, em todas as áreas. O que o Brasil tem feito nos últimos 15 anos é simplesmente dar um analgésico para curar a dor. Quando veio a UPP, que a ideia, o formato era muito bom, nós chegamos a discutir, já vi isso discutido em vários programas, até em família a gente discutiu isso. Não bastava botar a polícia para o confronto, que houve aquele confronto, que foi parar no mundo inteiro. Os caras saíram fugindo. Pessoas correndo, naquelas caminhonetes, largando arma pelo caminho. Aquilo foi o primeiro passo. Qual seria, então, a intervenção? E a assistência social, parte de saúde, educação, que não foi, ninguém teve essa preocupação de ter isso num nível pelo menos razoável. Então isso foi abandonado e achou-se que a presença da UPP, a presença de um carro de polícia e de um policial seria suficiente. Não, virou alvo. Hoje eles são alvo. Né? Como falou o nosso lamentavelmente viraram alvo e hoje estamos prestes a completar 100 policiais mortos num prazo de praticamente 6 meses. 6 meses. É guerra, isso é guerra. Isso é aquela história, né, o Marco Antônio? Você que também é da imprensa, como eu estou numa cruzada que eu acho que até em glória, porque ninguém ouve, de fazer com que ninguém ouve, que eu digo de botar em prática isso. Ao invés de você, aconteceu uma situação terrível, penso eu, né? Então já nos choca bastante. Por que ficar repetindo isso a cada noticiário? Ai, meu Deus do céu, é isso aí. Não é uma propaganda em contrário? É uma propaganda em contrário. Aí eu vou citar um exemplo ontem aqui. Pode citar, emissora? À vontade, claro. Não estamos na Tupi. Aqui pode citar tudo, aqui não tem censura. Aqui o programa Fernando Sérgio Samira, produtora. Eu ontem na TV Globo mostraram no RJTV a distribuição, tudo bem, das bolsas, dos funcionários que estão recebendo as bolsas. Gente, para que mais propaganda negativa do Rio de Janeiro? Basta essa violência, esse desespero. Aí mostra no Jornal Nacional, o mundo inteiro, que os funcionários do Estado do Rio de Janeiro estão recebendo bolsa básica, cesta básica. Não precisa vergonha receber. Mas mostrando para o mundo inteiro, dado por empresário, dado pela população, etc, etc. Há necessidade disso?
Eu acho que é mais uma forma de denegrir a imagem do Estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Tem gente que faz com prazer, sabe? Tem que ser um prazer mórbido. E outra coisa, Fernando, o doutor Munhoz falou uma coisa aqui, eu até diria uma coisa, doutor Munhoz, não completando o senhor, mas essa questão de terem colocado o PP, nós já falamos aqui, falamos que você tinha um programa lá, que a Salaroli, veio que manda um beijo para ela. Elisângela Salaroli, que te gravava e na madrugada ia, né? Quando implantaram o PP, eu nunca me esqueci, eu tenho essa fita, eu tenho esse DVD gravado comigo. Eu disse, se não botar tudo que o senhor falou e não transformar, dar dignidade para que essas pessoas se sintam, elas são cidadãos e cidadãs, mas que elas se sintam pessoas integrantes da sociedade, isso vai morrer. Está lá gravado, pode pedir o Dentel, está lá gravado, eu tenho o DVD gravado. Não adianta, você bota o PP, bota violência, violência gera violência. Agora, uma pergunta que não pode calar, né? Pelo seguinte, o Pezão pediu licença, o governador. E mostrou, a televisão mostrou um spa maravilhoso e tal. Que bom que ele pode. Claro. Só que a maioria dos funcionários, a quase totalidade ou a totalidade dos servidores públicos do Rio de Janeiro estão com o dinheiro em atraso. Houve até uma manifestação contrária, porque estão escandalizados. Quer dizer, enquanto eles estão sem pagar as suas dívidas, estão com o nome no SPC, no Serasa, porque não podem honrar os seus compromissos, porque o governo do Estado, doutor Cícero, não honra o compromisso. Isso é lamentável. Eu acho que ele tem todo o direito de ir para onde ele quiser, pagando do bolso dele, não há problema nenhum. Só que eu acho que isso, do ponto de vista legal, do ponto de vista moral, soa muito ruim no momento que as pessoas estão vivendo tanta dificuldade, né? Agora, isso é muito próprio de político, né? Querer resolver as coisas e fazer a coisa completamente errada. Vamos um pouquinho, a gente está falando na esfera estadual, mas na esfera federal, quais foram as soluções que deram? Para o ensino, por exemplo, o governo federal facilitou a passagem de ano, teve até passagem automática, eles podiam mais repetir. Teve isso. Isso é uma solução na cabeça deles. Na nossa a gente sabe que não é. A ausência de trabalho. Problema dos médicos. Importaram médico de Cuba, que a gente sabe que a maioria daquelas pessoas não eram médicos, eram técnicos, eram profissionais técnicos em saúde lá em Cuba, que não tem nenhum conhecimento profundo de medicina, mas colocaram aqui achando que estava resolvendo o problema. O analfabetismo acabou. Não acabou, nem diminuiu coisa nenhuma, porque eles passaram a considerar quem sabia assinar o nome como alfabetizado. Isso não é a mesma coisa. Então essas coisas foram resolvidas dessa maneira. É a maneira que o político encontra de resolver o problema dele, mas na verdade, na prática, para a população não significa nada. Significa isso que o doutor Marmontoni falou, soluções completamente fora de hora, sem nenhum efeito prático e que não deu ao que seria a grande ideia, por exemplo, da UPP, seria a grande solução, como foi na Colômbia. Lá eles seguiram como deveria fazer e lá deu certo, claro. Engraçado, eu vou falar de uma experiência pessoal que eu queria que vocês comentassem a respeito. Há algum tempo atrás, a questão de menos de um ano, talvez, não, por aí, 1 ano, 2 anos, eu e Samira tivemos em Lima, no Peru, que inicialmente não era um país do qual eu ansiava visitar, mas eu tinha percorrido alguns países da América Latina, estava faltando, como também não conheço Colômbia e tal, então vamos para Lima, no Peru, até porque o Sérgio Américo, que está para vir aqui, nosso querido Sérgio Américo, um dos maiores repórteres esportivos, grande flamenguista, né? A única pena que ele tem essa é a única falha da vida dele. Filho de uma grande personalidade do gosto. Sérgio Moraes, é verdade. E o Sérgio é filho também do Sérgio Moraes, e a mãe dele é uruguaia, a senhora mãe, acho que já falecida. E ele falou: Fernando, você tem que conhecer Miraflores. Conhece Miraflores? É um bairro lindo, né? É só aquilo também, né? É só até ali. Mas ali você não tem violência, não tem nada. E ao mesmo tempo, dizem que você não tem violência por causa dos cassinos. Você que conheceu Miraflores, acha que é isso também? Olha, eu cheguei ao cassino, mas eu não tenho hábito de jogo, a minha mulher jogou. Não, né?
Agora, Fernando, eu acho que não, porque o povo é hospitaleiro. Buenos dias. Agora, as calçadas impecáveis, jardins maravilhosos. Lata de lixo para se jogar o lixo. Banner nos postes dizendo Ciudad Segura. Eu achei a cidade acolhedora, aquela pequenininha mesmo, Sérgio. Foi muito legal a ideia. Foi na época também nós estávamos lá no Tupi, ele me deu essa dica. Sim. Então, Sérgio, Fernando, eu digo que quando a Elaine e eu chegamos lá também, é o único país que eu não conhecia da América Latina, em virtude do trabalho que eu tive na rede La Salle, conheci as escolas todo o Caribe, nós não tínhamos, no Peru não tinha escola. Então eu falei, Elaine, vamos conhecer. Aí fomos a Lima e fomos conhecer esse bairro Miraflores, todo mundo fala. E realmente eu lembrei, sabe, de uma coisa naquele bairro, naquela Rua das Flores da Inglaterra. Eu esqueci o nome do filme. Sei, Notting Hill. Notting Hill. No bairro. O bairro que dá o nome das flores, que é também pequenininho. Pequenininho. Me lembrou Notting Hill. Veio a música até na minha cabeça na hora. Aí eu falei, Elaine, parece Notting Hill da Inglaterra. Ela, só que nós estamos no Peru. Eu digo, pois é, bem distante. Gostei. Agora, nós também temos, vamos fazer uma propaganda positiva do nosso Rio de Janeiro, da nossa Tijuca, amada. Nós temos a nossa Rua das Flores aqui na Praça Espena, não temos? Muito pequenininha, né? Mas bonitinha, não é? Bonitinha. Eu acho tão bonito, me sinto acolhido ali, que a gente vê, né, aquela senhorinha. A rua que você mora é uma rua muito bonita, onde Sim, tem até o Juju Trauma, né? Tem o Juju Trauma. Vou mandar e o bombeiro, quando resolve essa noite, tocou 3 vezes lá, deve ter pego fogo de sabão, alguma coisa por aí, e a quatro tudo espantado. Mas é o trabalho deles. Agora, por falar em moradia, Dr. Cícero Munhoz mora em Jacarepaguá. Como é que anda Jacarepaguá? Porque é um bairro mais bucólico, né? É um bairro que tem mais verde, né? Onde favorece os bons condomínios e casas boas também. E a segurança em Jacarepaguá? Olha, Fernando, está preocupante. Nós temos muitas comunidades ali próximas, né? Sim. Cidade de Deus, tem aquela... das Pedras, Rio das Pedras, que são comunidades enormes, que estão praticamente sem controle nenhum. Sem controle nenhum. A coisa, eu temo, por daqui a pouco tempo, aquilo ali sai completamente do controle. O controle ali é eventual. E nem a polícia tem condições, estrutura de pessoas. E nem salários, às vezes. E nem salários, entendeu? Então eu temo por uma coisa pior no futuro. Agora, voltando um pouquinho que você falou aqui dos cassinos, eu acho que é outra mentira no Brasil, né? Eu também acho. Dizer que o Brasil é um jogo dizer que não tem isso é uma grande mentira. O grande patrocinador do jogo é o governo. Mas é um absurdo, né? Porque poderia haver rendimento, quer dizer, não é de hoje que eu ouço que o americano vem para o carnaval e vai jogar em Vila do Mar, vai jogar em Valparaíso, onde tem cassino, poxa. E eu concordo com quando você falou ali, será que a segurança, sinta-se seguro nessa área? Também, né? Também tem. Também. Quem já foi a Las Vegas, Atlantic City, e alguns até aqui mais perto, aqui naquela zona de praia do Uruguai ali, né? São áreas seguras mesmo. Mar del Plata na Junção. Porque os próprios empresários que têm interesse que aquilo funcione bem, eles também são coparticipantes da segurança. Então eu acho que tem várias áreas no Brasil, até para... Poderia ser explorado? Poderia ser muito bem explorado. Deveria. Ia criar milhares de empregos, sobre todos os aspectos, ia melhorar a parte de hotelaria, tudo. Agora, eu não sei porque essa mentira e esse medo do jogo. Será que o jogo do governo é honesto? Eu tenho muitas dúvidas em relação à cena, Mega Sena. Essa coisa a gente eu acho que a gente, né, aproveitando aí a Lava Jato, devia fazer um aprofundamento. Uma auditoria. CPI da Loteria Federal. Teve político que ganhou mais de 100 vezes na loteria. Que Deus ajudou. Lembra disso? Deus te deu no meio dessa fofoca. Eu tenho muitas reservas em relação a isso. Jogo, mas o jogo vicia, destrói a família. Destrói quando o cara é fraco da cabeça, né? Distrai quando é fraco da cabeça. Depende de cada um. Depende do ponto de vista de cada um. Eu entrei no cassino, Fernando. Aí ele foi lá na maquininha e jogou. Eu entrei, apreciei, gostei, tanto de Mar del Plata também. Entrei aquele lindo cassino, porque a gente tem que apreciar também as coisas boas. Não joguei nada. Tomei minha Coca-Cola. Numa boa, porque eu não bebi bebida alcoólica. Ela tomou lá uma dose de uísque, saímos.
Eu e Samira já tivemos, acho que em 2 ou 3 cassinos, né? E que também não jogamos, né? Então a gente entrou. Poderia ter jogado, não tinha nada contra o fato de ter jogado também, não. Eu não joguei porque não vontade agora. É porque eu não conhecia, e é coisa de caboclo. Quer dizer, eu entrei. É coisa de caboclo também, porque eu fazer o quê? Né? Agora, Fernando, deixa eu só falar uma coisa do Dr. Munhoz, eu concordo plenamente com ele. Gente, joga quem quer. Tem gente que é viciado em jogar na Mega Sena, tem gente que é viciado em jogar aí, tem colega da empresa que ajuda, que dá resultado, dá não sei quanto. E o jogo do bicho? Né? E o jogo do bicho? O governo banca um monte de jogo. Agora o cassino, que seria uma coisa bem estruturada, como o Dr. Munhoz falou com muita sabedoria, e ele, além de tudo, além de gerar emprego... Que traz também os grandes shows, grandes restaurantes. Que eu não peguei, mas... Quando meu sogro mesmo disse, meu pai, o Cassino da Urca, a própria Dalva de Oliveira foi lançada no Cassino da Urca. E que hoje está naquele prédio abandonado. Está lá, caindo, daqui a pouco aquilo vai despencar. O Cassino da Urca foi depois da TV Tupi, o que não é cuidado, despenca. Exatamente. E o mar ali, pouca gente sabe, você uma vez no seu programa nós falamos isso, você fazia um programa de 9 a meio-dia, ali pouca gente sabe, doutor Munhoz, porque a maré quando está alta, ela vai até ali os camarins. Vai até se não tiver um problema de nada, que aquele prédio vem abaixo. O Quitandinha. O Quitandinha, que é lindo, que é maravilhoso. Entendeu? Ninguém está fazendo apologia ao crime aqui, não. Acho que acusa. Não, mas não tem a ver. Nós estamos fazendo apologia que é uma coisa concreta. É modernidade. Acho que vamos deixar de ser hipócritas. O jogo não existe. Existe sim. Não, e fora os cassinos clandestinos, né? Essas máquinas de caça-níquel que existem por aí. Fernando, eu morei de 81 a 84 em Fortaleza. Linda Até cidade. porque foi a primeira unidade militar que eu servi depois de fazer meu curso de medicina aeroespacial. Fui transferido depois que eu vim para o Rio. Nesse período eu conheci pelo menos uns 8 cassinos clandestinos lá. E funcionaram. E certamente depois que eu vim de lá para cá, que eram tolerados, porque, e às vezes até soltando propina para a própria polícia para tolerar, o que é muito pior, porque se você oficializa não tem que soltar propina. Fora aquela coisa que houve aqui no Rio de Janeiro de aprovar o bingo e ao mesmo tempo desaprovar depois. Pra você ver como é que as coisas são feitas erradas, né? Absolutamente errado. Você tocou num outro ponto muito interessante, a parte artística. Lá em Atlantic City e mesmo em Las Vegas, todos os hotéis promovem shows direto. Celine Dion, Beyoncé. E a turma da antiga também, o pessoal da mais Anitta. Anitta ainda não. Anitta, mas está a caminho. Não, mas está lá no deserto do Saara com a cobra, com a Nádia, coitadinha da Anitta. Quase mordeu a Anitta. É mesmo? Coitadinha da Anitta. Anitta, um beijo, Anitta. Ela levou um susto, a cobra levantou, quase foi em cima dela. Mas essa nova geração realmente ela é o expoente, né? E ela gravou, e não só porque rebola o bumbum, não, né? Porque é uma moça bonita, sensual, né? E que canta bem. E ela gravou com uma famosa aí, não sei quem, até vi ontem na TV Fama, da Rede TV. Mas a mulher mandou tirar a imagem depois. Quer dizer, é um negócio estranho. Ela gravou também com um expoente da música latina também, o Maluma. Maluma também um expoente. Quer dizer, ela realmente seria uma oportunidade muito mais efetiva para o artista brasileiro, não é? Sem dúvida. Convida ela, Fernando. Sim, mas se quiser vir, será um prazer. É verdade, é uma boa participação. Eu acho que ela, acho que ela é muito competente no que ela faz. Eu acho que essa turma mais nova aí. O bacana, né? O Munhoz foi mais ou menos da nossa época, e talvez você também, Marco Antônio, que é mais novo, deveria ter apanhado isso. Porque teve uma época que o cantor brasileiro ele não sabia fazer o que no intervalo da primeira parte da música para a segunda, lembra? Ele ficava olhando borboleta e tal. E hoje não, hoje você tem cantores, atores e bailarinos. Está começando a ver no Brasil o que já existe há muito tempo nos Estados Unidos. Quer dizer, showman, né? O showman, é verdade. E é muito mais agradável, né? Pessoa, olha, eu quero falar, imagine, você conhece o Luizinho Campos? Sim, talento. O Luizinho Campos está fazendo um site
na internet, não é site, perdão, é um canal no YouTube, né? E eu adoro entrar no canal do Luizinho. Então o canal chama-se Tás Lá, né, Luizinho? Já fui, né? Aí ele falou assim, no meu canal tu não entras. Eu falei, claro que entro, Pipoca, senão eu não posso ver as piadas. Então vai lá e veja as piadas do Manel Tamancas, do nosso Luizinho Campos. Olha, o programa, quando é bom, ele voa. Que pena, ele voa. Mas que eu venho todo não é mesmo? Pois é uma maravilha. Se o doutor Munhoz não quiser, fique à vontade. Estou trabalhando para isso. Então tá legal. Para ter todas as quartas livres. Muito bem. Então, doutor Munhoz, muito obrigado pela sua presença. Né? E aí o seu recado final, por favor. Eu espero, do fundo do coração, que a gente tenha um pouco mais de esperança. Esperança a gente nunca deve perder. Estamos vivendo um momento muito difícil, eu concordo. Muita gente que está nos assistindo no momento deve estar desanimada, achando que está tudo perdido. Eu acho que a gente não pode perder a esperança. Acho que a gente já passou períodos muito ruins. O mais jovem não, mas eu que já sou jovem há mais tempo, que passei, mesmo com meus 9, 10 anos, aquela transformação de 64, né? Que também o país estava em frangalhos, né? Se teve uma coisa boa que aquele período, né, que é contestado por muitos aspectos, eu até concordo, trouxe para a gente. Mas teve outros aspectos positivos, teve muito mérito, teve muita coisa interessante e organizou. Por que não pensar assim agora? Que a gente pode se organizar novamente. Então eu quero só colocar para os nossos ouvintes que não percam a esperança. A esperança não pode morrer e a gente tem que correr atrás para melhorar o nosso país. Perfeito, muito obrigado. O Cláudio Nascimento está assistindo, o Jorge Luiz Pereira também, o Jorginho lá da Tupi, né? Nesse momento vendo a gente. Abraço e Jorginho. as suas palavras finais. Fernando, primeiro eu quero fazer 2 convites, posso? Pode, Um é dentro do nosso pensamento, eu, você, Samira, do ecumenismo, né? O padre Geraldo, da paróquia São Tiago Apóstolo, mandou agradecer que nós estamos semana passada, e convida para a festa, vai ter a festa, porque ele disse que a festa profana, a festa julina de São Tiago. Sim. Agora, sábado agora, 23 e 24. Quem precisa arrecadar nas paróquias, estou precisando arrecadar, mas não é paróquia lá, claro, não claro. E no dia 25 é a festa solene, o ato litúrgico solene a São Tiago. Às 9 horas tem a missa com a bênção dos doentes e às 19 horas a missa solene. Então ele convida a todos que puderem participar desses 2 eventos. E eu quero agora convidar também, aproveitando o seu gancho aqui, seus ouvintes, que aqueles que quiserem me dar o prazer de sintonizar, tem um monte de ouvinte seu que está vindo no nosso. Bacana. Todo domingo às 20 horas também pela web, basta apenas botar Marco Antônio Duarte, você vai me achar essa carinha que está aqui, e você vai sintonizar o nosso programa A Umbanda e Você, uma mensagem de paz. Para você ter um domingo tranquilo. Você vai encontrar lá feitiço, não tem nada disso. Tem palavras edificantes, tem um livro do Fernando que eu também faço igual ele, tiro algumas coisas para ele no final. Tem a prece do Pai Nosso, a prece de Cáritas. Então, participe conosco. Bom, e Fernando, eu gosto muito de você, sabia? Muito obrigado. Olha, pode contar comigo. Que maravilha, eu sei disso. Às quartas-feiras eu estou sempre aqui. Muito